Olá, tudo bem? Estamos iniciando o Pod Jogo, segunda temporada 2024 e no recorte com os campeões de voto. Pod Jogo eleitos. Ao meu lado, a Poliana Oliveira, Polipídia Polimídia. Olá, Amadeu. Olha, no episódio anterior eu tentei imitar você, mas não deu muito certo não, viu? Motivo? Só quero dizer que eu falhei miseravelmente. Motivo? Porque chegar a seus pés não Motivo? rola não dá. Mas não, o Ari não estava consigo. aqui. Ele tentou, né, bagunçar. Conseguiu. Então, o objetivo dele foi cumprido com eficiência. Que bom que estamos de volta mais uma temporada do nosso Pod Jogo. Muito bem, esse é o Pod Jogo, aqui é o podcast do Jogo do Poder. E você pode nos acompanhar como a Poliana. Olha, Amadeu, o Pod Jogo nessa nova temporada tá assim. No YouTube, toda segunda-feira, lá no canal do Pod Meio, às 19 horas, o episódio já vai estar no ar. Então, já se inscreve no canal do Pod Meio para você conferir os episódios aqui do nosso podcast, às 19 horas. E na TV, também às segundas-feiras, a partir das 23h30, tem a exibição, claro, na nossa TV Meio. E tem os cortes no Instagram. Esses aí são perigosos. Os cortes são... Isso é muito delicado. Quem seleciona? Sou quem eu. é que faz? Sou eu. Que seleciona. Agora o perigo Bora aí. Subiu a enésima potência. Muito cuidado. Olha, eu sinceramente eu não sei como os entrevistados topam vir para esse programa. É porque eu digo que eu não vou participar, eles só descobrem na hora. E se soubessem antes que a senhora que faz os cortes... Não vinham. Não viriam, é um fato. Mentira, venham pro próximo, tá? Vamos lá, vamos tocar esse Pod Jogo de hoje que traz dois jovens que foram eleitos pelo povo em outubro. Estão aqui com a gente o vereador eleito Daniel Carvalho, do MDB. Olá, vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Amadeu. Obrigado, Poliana. É sempre bom estar aqui. Senti a falta do Ari também hoje, mas nem que ele fosse estar aqui. Ari que sempre convida a gente para participar do programa de rádio, está trazendo as novidades aí. E aqui é muito bom o espaço para a gente estar podendo dialogar sobre a política teresinense e também prestar conta com nossos eleitores. Ari é um rapaz muito ocupado, ele teve que ir por ciência política. Aí ele disse que não ia dar para conciliar. Aí eu liberei ele. Isso é papo. Na verdade, ele foi com a mãe dele comprar coisas do Flamengo, o Flamengo foi campeão, lá no shopping onde tem uma loja do Flamengo. Então, ele está lá fazendo compras e sorrindo da nossa cara que estamos trabalhando. Lembrando que todo real gasto com o Flamengo é um real investido mal gasto, né? É mal gasto. É investido a melhor potência. Eu estou errado, vereador? Não. Eu estou errado, vereador? Eu sou vascaíno, então não posso muito... Então não vou perguntar para esse vereador. Eu perdido. fico com o vereador Juca Alves, a quem eu, aliás, cumprimento e agradeço pela presença aqui com a gente. Parabéns pela eleição e mais um flamenguista na Câmara. Com certeza. Eu que agradeço, né, Amadeu? É sempre um prazer estarmos aqui no Meio Norte, né, estreando aqui essa segunda temporada do Pod Jogo, juntamente com a nossa amiga Poliana. Né, como disse aqui o Daniel, tá fazendo uma falta aqui também o Ari, mas como ela disse aqui, tá por ciência política, eu digo, não, ciência política sai mais tarde. Eu acho que eu tô mais nessa tese eu já lhe ele disse, tá passeando no shopping. A mãezinha do Ari, que é uma santa, ela é flamenguista, morta de feliz com a Copa do Brasil, e ela obriga, né? Ele vai fazer as compras e leva ela lá para comprar novos adereços rubro-negros. Mas tá certo, é um bom filho, né? Tá fazendo os gols da mãe, tá correto. Aliás, aqui para nós, o Ari é um filho excelente. Não só por isso, mas por muita coisa. Vamos lá, vamos seguir então com a entrevista aqui com os dois vereadores, que são os dois sub-30. Dois vereadores sub-30 que chegam à Câmara. O que é que isso significa, vereador? Eu acredito que é a cara da renovação da esperança na Câmara Municipal. Foram vários vereadores abaixo dos 30 anos, e eu acredito que isso é um sinal que a população deu para Teresina, de que espera, de fato, uma Câmara Municipal nova, uma Câmara Municipal diferente, uma Câmara Municipal com mais energia para reclamar dos problemas da cidade.
E eu acredito que é isso que vai ser o que vai tocar esse nosso trabalho nesses próximos 4 anos. Se uma Câmara mais participativa dentro da comunidade, que escute, que visite o aparelho público, que cobre e que consiga trazer resultado. Essa é a energia que o senhor sente também, estando entre os sub-30? Com certeza, Amadeu. Né? Eu acho que desde quando eu coloquei meu nome à disposição para disputar uma vaga, né, para ser vereador da capital, o sentimento que a gente sentia na rua, né, tanto eu, como acho que o próprio Daniel, como esses demais que foram eleitos, e aqueles também que colocaram o nome e não conseguiram o êxito na missão, mas o sentimento era esse, de renovação. Né? Eu comecei a percorrer Teresina, e em todos os cantos que eu ia, eu sentia isso, que as pessoas precisavam do novo na Câmara Municipal de Teresina. Né? Então, quando você falava principalmente até a questão da idade, mas também a experiência que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar por Teresina à frente da administração, né? Então, assim, a gente via que as pessoas esperavam essa renovação, mas uma renovação também com responsabilidade. Né? Tá aqui o Daniel também, que já fez parte do executivo na Prefeitura Municipal de Teresina, então ele tem essa experiência. Então as pessoas não queriam só o novo por querer um vereador de menos de 30 anos de idade, mas eles queriam um vereador que, além de que fosse novo na idade, mas que tivesse uma experiência para que pudéssemos estar mostrando a diferença nesses próximos 4 anos na cidade de Teresina. Até porque vocês 3 são tão novinhos, e eu já estou há mais tempo na estrada. E eu já estou há calma. Você é sub-20. Você é sub-20. Você é sub-20. Quero dizer para vocês e para quem está nos vendo, a vida, a gente tem essa tendência, a sociedade, de dividir entre o velho e o novo. Não. A sociedade, ela se divide entre o bom e o ruim. O que é bom e o que é ruim. Não é negócio de velho e novo. Tem velho ruim, velho bom, novo ruim. Preste atenção. Apoliana Oliveira. Agora, vamos lá, Juca, eu vou começar leve, assim. O Juca foi visto por muito tempo como o filho do Jeová, o afilhado do Jeová, a criatura do Jeová dentro da gestão, nos bairros. Mas aí teve briga. Me explica que treta foi essa. Vocês são brigados, vocês não são brigados. Porque aí teve muita gente que diz assim, eles não são brigados, não. Eles estão fingindo uma briga, que é pro Jeová continuar mandando na SAAD. Me conta essa história todinha com o vice-prefeito, hoje eleito, de Teresina, Jeová Alencar. Do começo. Vou contar. Essa treta sempre imprescindível. Acho que toda entrevista que eu vou dar, a primeira pergunta é essa, que né? eu nunca entendi. Mas, assim, essa situação não me causa nenhum tipo de desconforto, né? Eu acho que tudo na política, a gente tem que ser conversado, nós temos que mesmo explanar, né, o que é que acontece também nos bastidores, né, que às vezes as pessoas se perguntam. E nós devemos satisfação, até porque eu fui eleito pelo povo. Então, muitos dos meus eleitores também faziam essa pergunta. Né? Mas em relação, começando essa questão do teatro, eu digo, pois se eu fizesse um teatro desse, era para me estar, era na Globo, né? Nem na Câmara Municipal. Né? Porque, assim, eu iniciei na política, foi através do Jeová. Eu comecei muito cedo, inclusive com 12 anos de idade. Nossa. Comecei a trabalhar com ele ainda trabalhava com o Henrique Rebelo, na época deputado estadual. E aí iniciei com ele, fui para a eleição de 2012, que foi a dele e o Firmino, né? Na época que o partido era até, o candidato era o Elmano. Então eu venho de lá, quando ele foi eleito, eu já tinha aí os 14... Quando ele entrou, foi a primeira eleição dele, eu tinha 14 anos de idade, né? E aí acontece que ele entrou na Câmara, ganhou pela primeira vez de vereador e me chamou para assumir o cargo de menor aprendiz. Então, eu entrei na Câmara com 16 anos de idade, na época foi até criado pelo Rodrigo Martins, então presidente naquela época. E aí eu fiquei na Câmara, completei os 18 anos, assumi uma outra função, né? Depois fui para a Prefeitura, na Fundação Alferraz, trabalhar na parte financeira ali da Fundação Alferraz, na época da gestão do Firmino Filho. Né? E aí retornei para a Câmara de novo para ser diretor de Recursos Humanos, com 19 anos de idade. Aos 20, eu recebi um convite para ser diretor-geral da Câmara. E tudo isso, então, com o Jeová presidente. Né? Então, desse tempo todo que eu entrei, me dediquei à política, né, participando, seja nos bastidores, seja efetivando ali na frente das coordenações, foi através do Jeová. Então, a gente tinha um certo sentimento, não só o Juca, eu acho que todos aqueles que acompanhavam o próprio Jeová, de que o próximo candidato a vereador, o nome... A expectativa é que fosse foi que o Juca, né? sucederia... Exatamente, até pelo fato da proximidade. Né? Que todo lugar que ele estava, o Juca estava, todas as eleições eu estava. Inclusive na eleição de
de governo, né, em 2022, nós tivemos com o doutor Silvio para governo. Né? E naquela época eu recebi o convite do prefeito, então, doutor Pessoa, para ser candidato a deputado federal. Só que o próprio Jeová disse que não tinha como, porque eu fazia parte da coordenação da campanha e ia misturar as coisas. E aí você respeitou o acordo? E aí eu respeitei, disse, não tem problema, continuo na SAAD Sul. Então, ainda fui mais além, porque na época nós apoiamos o deputado federal Jadiel. Então foi um desafio. Que era a casadinha do Jeová, além né? de eu não sair candidato, que foi um pedido do prefeito, eu apoiei um candidato que não era da base do prefeito e não era da base do governo que nós estávamos apoiando, né? Era o Jadiel ligado ao Rafael, a pedido do Jeová. Então, eu até lembro que na foto do meu perfil tinha a foto do Jeová e do Jadiel. E isso era um desconforto para a prefeitura, porque eu era secretário e estava indo apoiando o outro candidato federal que não era ligado ao prefeito. E a cisão veio quando? E então, quando naquela época teve uma movimentação de que a SAAD Sul sairia do comando do Jeová, que no caso eu era o superintendente, e iria para o comando do PT, né? Então ali já começou uma certa fadiga nesse processo, né? Que inclusive eu mesmo falei que poderia entregar a SAAD Sul, né? E o Jeová já tinha sido eleito deputado estadual. Então, com um certo tempo eu me afastei. Quando eu saí da SAAD, que o Jeová assumiu, eu me afastei e não fiquei ligado a cargo nenhum na prefeitura. Inclusive, o próprio prefeito pensava que eu estava na executiva da SAAD. E eu não estava, né? Então, eu tirei uns dias de descanso, viajando, e o prefeito todo dia ligando. E eu digo, não, prefeito, eu não estou mais na SAAD. Ele disse, não, que história é essa? Eu pensei que você estava na executiva. Eu disse, não estou. Quando eu cheguei, fui conversar com o prefeito. E aí ele perguntou se eu tinha vontade de ser candidato a vereador. Eu digo, prefeito, foi a primeira pessoa que me disse isso. Eu digo, prefeito, eu sou de grupo. O grupo que eu pertenço hoje, se tiver um candidato for eu vou seguir. Se for outro, eu vou seguir. E ele disse, não é você. O doutor Pessoa chegou e me disse isso. E era para apoiar quem? O filho do Jeová. Ele disse, o candidato... Samuel. Isso. Ele disse, o candidato não é você. Não, isso ele me alertando. Se o candidato não é você. É o Samuel alertando. Então o doutor Pessoa não estava te dando uma imposição. Ele estava te alertando. Exatamente. E queria que eu ficasse no grupo dele. Ah, entendi. Se você tiver a intenção de ser candidato... Ali o prefeito já estava vendo que já tinha... Ele já sentia que poderia ter esse rompimento entre Siga seu caminho próprio, porque aí não vai ser você. Exatamente. Então, assim, aí não é você. Até o momento, eu nunca tinha escutado isso, né? Então, eu fiquei... Não, podem estar querendo causar uma discórdia para que o grupo rache. Só que nisso, no decorrer dos dias... O próprio prefeito querendo discórdia? Ele já tinha um sentimento que eu acho que não continuaria no mesmo... sentido político que o Jeová. Então ele queria tirar o que ele pudesse de dentro do grupo do Jeová e continuar com ele. E assim foi feito, né? Inclusive eu tinha conversas muito boas, né? Tenho uma relação muito boa com o pessoal também do governo do estado, né? Ali o próprio Léo Sobral DR tem uma amizade boa com ele. E poderia até eu ter ido para o MDB. Só que eu cheguei antes para avisar o prefeito. Prefeito, eu não tenho condições de ser candidato nos seus partidos hoje, porque eu não estou em nenhuma secretaria. Eu não estou em nenhum cargo hoje ligado ao executivo. Não vou disputar em um partido onde todo candidato tem uma SAAD, tem uma secretaria. E aí ele disse, não se preocupe que eu vou lhe ajeitar e tal. Só que eu tinha um prazo. Até janeiro, se nada fosse viabilizado, eu teria que procurar um partido que eu tivesse chance de... E que poderia ser, inclusive, fora dessa base. Com certeza. Aí o prefeito ofereceu... E aí, por coincidência, o Jeová entregou a SAAD. Só que voltando, e aí eu comecei a escutar lideranças que eram ligadas a mim, pessoas de bairros e tudo, dizer, Juca, você não é o candidato. Então eu disse, não, mas até hoje não chegaram para mim para me dizer isso. Então como é que eu estou escutando de terceiros? E isso foi causando essa fadiga e eu observei que realmente eu não seria o candidato do grupo. Então o caminho natural, eu tinha me preparado para ser candidato a vereador. Já venho me preparando desde a época que entrei na política. E de repente eu chego, olho para a pessoa que estava comigo, me apoiando na expectativa de que eu fosse candidato. E dissesse, não sou mais candidato. Hoje nós vamos apoiar o filho do Jeová. Não era a mesma coisa. Então eu tinha que tomar uma decisão. Seguir meu caminho próprio. Então ali você chegou para o Jeová e disse, não estou com você. Cheguei, né? Tive uma conversa, inclusive ele próprio que chegou para dizer, não, você não é meu candidato tal. Tive essa conversa com ele, disse, eu já estou sabendo tudo. Ele disse, não, calma, a gente vamos vendo aí. Eu digo, não, eu sou candidato.
E isso eu já tinha falado para o próprio Samuel também, que eu tenho uma amizade muito grande. Eu fui criado praticamente com o Samuel. Fui criado desde os 10 anos de idade. Com o Samuel Alencar. Isso. Aí você contou para os dois. Não vai dar. Contei. Vocês seguem o caminho de vocês, eu vou seguir o meu. Exatamente. Teve um certo dia que estavam tomando... tomando ali uma águazinha que a Poliana me serviu. Sim. E tava nesse meio... Eu não servi esse tipo de água. Quero esclarecer que não foi assim. Denúncia! Encíclico inodora que eu servi. Tá tranquilo. Sim, vai lá. E aí, numa conversa entre eu e o próprio Samuel e um assessor do Jeová, ele já tinha dito, tu não é o candidato do grupo. Ele mesmo? Um assessor do Jeová. E tava eu, ele e o Samuel. E eu olhei pro Samuel e disse, eu já sabia disso, não por vocês, já por outras pessoas, mas não tem problema nenhum. Agora, eu continuo sendo candidato. Aí, inclusive, o próprio Samuel olhou assim pra mim, tu tem coragem? Eu digo, não, eu não tô supondo. Bicho peitudo. Eu estou dizendo que hoje, com ou sem o apoio do grupo, eu sou candidato a vereador. E aí foi onde a gente começou a separar, o joio do trigo. Comecei a puxar minhas pessoas, eu sou candidato, não vou continuar no grupo. E aquelas pessoas me acompanharam. Tá comigo ou tá com medo? Exatamente. Então, quando ele entregou o cargo, o prefeito me chamou e perguntou se eu tinha interesse. Então, era no início ainda do ano ali de 2024, eu digo, prefeito, tenho. Então, mas como é que fica a sucessão? Porque eu já vou ter que me afastar agora em abril. Ele disse, não, você indica uma pessoa sua. E assim aconteceu. E assim aconteceu, e aí eu não tive como sair da base do prefeito, se eu estaria ali e ia começar uma disputa meio que por igual com os demais candidatos. Não era por igual, porque muitos já tinham mandato. Agora, e a história da traição ao doutor Pessoa, aconteceu? Não, momento algum, não tinha nem como eu fazer isso. O que eu sempre digo, eu tenho um carinho muito grande pelo doutor Pessoa. Isso aí eu não... Inclusive, quando passou a eleição, a própria Saad Sul, eu não indiquei a pessoa de volta, Ali é uma outra pessoa que está hoje na Saad Sul. Depois da eleição. Depois da eleição. Mas até a eleição era sua. Não, mas mesmo com isso eu tive. O que acontece? Eu até às vezes digo, se nós pegarmos aí, nosso partido, nós tivemos mais de 60 mil votos. Pois é, e os votos não Essa é a conta que não casa. Exatamente. Os partidos que apoiaram o prefeito O Juca teve quanto? O Juca teve 7.600. Então, teoricamente, todos os seus votos teriam que ter ido pro prefeito, a casadinha, né? Exatamente. Só que o que acontece? Será se foi só o Juca, a culpa do Juca, do prefeito não ter chegado a essa votação? Não, foi de todo o grupo, não? Não foram 90 mil o grupo? Você fez as contas não foi transferido. 90. Quase 90 mil votos. 90 mil votos do grupo e o prefeito teve 10. Então, até isso, eu fui pego de surpresa. Eu mesmo comento com a turma, eu digo, até eu fui pego de surpresa. Por quê? O que a gente acreditava que o prefeito teria uma votação aí, pelo menos acima dos 10, 12%. Não teve gente Mas a gente mostrou, lá no programa, no Jogo do Poder, foto do adesivo do Juca. Não, no carro dele não, mas foto de carro com adesivo do Juca, adesivo do Se o carro tá adesivado do Juca, é do Juca. Não, o meu... Pessoal do Juca. Não, pessoal seu. Pessoal o meu tava adesivado com o meu e o do vou tirar o seu aí. Inclusive, eu encaminhei até pro Jogo do Poder uma foto. Agora, essa questão do carro, eu tenho certeza que tinha... Inclusive, o próprio Daniel teve uma reunião... Já tá jogando com o vereador. Eu tô querendo dizer... Não dei spoiler, que eu quero falar dessa reunião polêmica. Pronto, então assim, o que eu quero dizer... Hoje você não pode impor, eu voto no Juca para vereador, se você vota em mim para vereador, você vai ter que votar no meu prefeito. Porque, de uma certa forma, você chegava lá na reunião e dizia, não, vocês votam em mim. Para prefeito, escolham. Pediu o voto para mim, mas dizia com quem eu estava acompanhando. O meu eu tô com o prefeito, agora. Mas você pedia voto para ele? Pedia. Inclusive, meu grupo, eu fui um dos que mais fiz reunião, fiz reuniões, fiz carreata. A carreata, eu só fiz uma carreata. Inclusive, estava no caminhão que eu estava, eu e o Joaninho em cima, a minha foto e do outro lado a minha foto o prefeito com outra não pessoa. Foi. Não foi, que era no dia de um debate. Ah, tá. Mas eu convidei. Ah, tá. E com o Jeová, você pediu voto, quer dizer... Você pediu voto por Silvio ou não pediu? Não. Gente sua pediu ou não pediu? Com certeza, como eu estou dizendo, tem uma liderança ou outra que tinha uma certa ligação com o próprio Silvio ou com o próprio Jeová. Tinha lideranças minhas, inclusive foi até uma matéria que saiu, acho que já no final da eleição, em alguns portais, de uma reunião que estava lá a minha foto e o doutor Silvio no palanque. Que era uma liderança que era ligada diretamente ao doutor Silvio. E inclusive ela me perguntou, Juca, eu vou fazer uma reunião... E o doutor Silvio vai estar presente. Eu digo, eu não posso estar. Até por questões partidárias. Meu partido tem um... Agora, você vai fazer, faça.
Agora, eu não ia chegar e dizer, pô, não, se o prefeito tal for, eu não vou pra reunião. E o retrato? Foi isso. Mas o retrato ficou Foi, lá. o problema do Daniel foi justamente o retrato. Na verdade, o retrato, o vídeo, O os meu áudios. problema... Só pra explicar pra quem tá acompanhando aqui Explique, no podcast. explique, é bom. Porque assim, na campanha, ali já no finalzinho, apareceu o vídeo do Daniel, com a deputada Ana Paula, inclusive. Na verdade, né, com imagens. Não. Deixa... Pois explica aí pra gente. Explicar Olha, a Poliana direito tá- a história. Pois A Poliana explica tá a história. aumentando um Porque bocado. todo mundo fala de traição, aí... Eu e aumento, você foi mas não acusado. invento. Pois é, Diga aí, eu fui Apoliana. acusado de trair o Fábio Novo ali naquele episódio. Sim. O Então, que sua chance ocorreu de com o falar. episódio? Do mesmo jeito que a liderança do Juca virou pro Juca e disse: vou fazer uma reunião com o doutor Silvio. Tem problema? O Juca disse: faça a reunião, eu só não vou. O problema é que o meu não me avisou que o Silvio ia. Então, quem chegou lá foi uma pessoa, representante minha, que chegou, foi para a reunião e teve o vídeo do meu material ao lado do Silvio. Na hora que o Silvio saiu, que o Silvio foi para o carro dele, aí que eu desci e dei minha palestra. Mas uma pessoa ligada a mim já tinha descido, já tinha ido conversar com a liderança. Na hora que saiu, encontrou o Silvio Mendes na reunião. Ela se afastou um pouco para o outro lado da calçada, para não ficar ao lado também do candidato. Para não enquadrar na foto. Para não enquadrar na foto, mas fizeram questão de buscar o ângulo para que causasse essa polêmica. Mas em momento algum... É como o próprio Juca disse, não teve em nenhuma campanha de nenhum vereador alguém que conseguiu casar todas as lideranças e todos os votos com o prefeito que apoiou. É algo que se torna, muitas vezes, muito mais difícil você transferir um voto para o majoritário. Você transferir um voto para o legislativo, como a maioria das pessoas sentem menos aquele apego à pessoa que está no legislativo, sente menos aquela representatividade do vereador, do deputado, é mais fácil você transferir voto. Você levar uma pessoa a votar em um candidato a prefeito é bem mais difícil. Então, nós vemos o caso do doutor Pessoa. Tem uma base inteira que teve 90 mil votos, e essa base, por mais que tente, por toda a identificação que as pessoas têm com os outros candidatos, Silvio e Fábio, que também eram conhecidos e que as pessoas criam identificação, pela rejeição criada pelo doutor Pessoa durante os 4 anos de mandato, isso faz com que fique inviável do candidato a vereador transferir os votos. O caso do doutor Pessoa é um caso mais justificável. Agora, por exemplo, o caso do Fábio, né? Porque a gente teve eu vou dizer, algo atípico, porque todas as pesquisas de intenção de voto, elas apontavam favoritismo, ou pelo menos que iria uma eleição para o segundo turno, né? E para o Fábio também faltaram cerca de 85 mil votos dentro dessa base. O senhor que estava lá dentro, né, dessa base, como é que o senhor justifica essa falta, além dessa falta? O senhor fala assim, porque não tem como transferir. Mas aconteceu alguma coisa aí. Sim. Na realidade, eu não tenho hoje ainda uma explicação para isso. Eu estava completamente confiante na eleição do Fábio, eu acreditava, ia em todas as caminhadas, ia nas carreatas, todas as minhas reuniões tinha representante. Quer dizer, não foi corpo mole? Não foi corpo mole, nem meu e nem dos outros. Eu acredito que também não foi corpo mole dos outros. Mas existe, a meu ver, hoje, da mesma história, como aconteceu hoje nos Estados Unidos. Existe uma parcela da população, a meu ver, que a pesquisa não pega. Seja a pessoa que não responde à pesquisa, seja a pessoa que é completamente desvinculada da política e não manifesta apoio. Eu acredito... Ou até gente que assim, diz uma coisa pensando outra, né? Exato. Às vezes a pessoa tem uma liderança... liderança... No caso americano, isso foi comprovado. Tinha um candidato, mas... Na pesquisa dizia que votava no outro. Né?
Eu acredito até essa questão de como o próprio Amadeu, que já tem mais experiência, mais vivência nesse meio Pouquinho político. demais, é. Tem. É. Essa questão do voto majoritário, ela é bem complexa. Por exemplo, eu posso até conseguir mudar um voto de um eleitor meu, mas aquele que está próximo no meu dia a dia. Ó, eu não vou votar nesse prefeito tal, mas vou votar nesse X. Então, o cara, não, mas eu não quero, eu vou votar no Y. Mas para mim vai ser melhor o X. Então, aquela pessoa que está próxima a mim, ela acaba votando. Mas aquele público em geral, na campanha, que você vai para um discurso, se você não estiver conversando próximo a ele ali para mudar esse voto, não vira, porque aquelas pessoas já têm aquele conceito. Eu vou votar nesse candidato e acabou. Eu não vou mudar o Agora, meu voto. só uma última pergunta sobre esse episódio do Daniel. O governador chegou a falar com vocês, porque muita gente diz assim, a deputada Ana Paula vai perder a indicação do Detran por conta dessa situação. Isso chegou a circular. O senhor foi abordado por isso pelo governador, pelo próprio Fábio? Como é que foi a repercussão desse episódio dentro da base? Não, nós dialogamos com o Fábio ainda durante o período da campanha e já tinha uma reunião marcada com o próprio Fábio. Na mesma semana, uma reunião de um grupo de lideranças vinculadas justamente também ao Detran, marcada para a mesma semana. Então, assim, não era um... Então, não teve, assim, um acocho no grupo do Daniel? Foi conversado, foi completamente explicado. Em todos os trackings que tinham desde o início da campanha, conversaram conosco já de alguns, em tais e tais regiões, os votos de vocês são mais... tem tantos por cento com o Fábio, tantos por cento com o Silvio. Então, nos trackings, ao longo da campanha, mostrou um crescimento em todas as zonas do casamento desse voto, Daniel e Fábio. Então, a indicação Mas lá não do foi Detran suficiente. nunca teve... Do quê? Estou dizendo, havia crescimento, mas não foi suficiente. Do Crescimento da dobradinha com o Fábio. Mas Cresceu, esse é o meu mas não caso. foi o suficiente. Exato, mas eu falo esse é o meu caso. Eu não consigo especificar E aí, dos com outros os outros vereadores. todos, é provável que essa mesma conversa que havia com você, havia com os outros. Ó, o TREC está dizendo isso, vamos acochar, vamos trabalhar mais e tal, né? Sim, Mas provavelmente acho que não foi teve. suficiente. Alguns talvez não tenham conseguido crescer, alguns talvez tenham diminuído ao longo do tempo. Isso, na realidade, eu não tenho como saber. O voto proporcional tem muito de sentimento. Isso. E aí, às O vezes... voto majoritário, né? Majoritário, desculpa, o voto majoritário tem muito Sim. de sentimento. Às vezes, mesmo com toda a estrutura, você não consegue mexer. Exato, né? é bem mais complexo o voto majoritário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ainda sobre a sua eleição, vereador, porque o senhor é o que se comentava nos bastidores, é muito ligado à primeira sobrinha do prefeito, Sol Pessoa. O senhor é um vereador dela, ela... Como é essa ligação? Isso aí era outras conversas que também circulavam. Em relação assim, eu tenho uma boa relação, né, de amizade com a Sol, né, sempre tive. Muito antes da gestão, né, nós tivemos com o doutor Pessoa na campanha de governo de 2018 e ela já estava ali próxima a ele, né, então eu já tenho essa amizade desde a época que nós apoiamos o doutor Pessoa para governo. Agora, o que sempre se discutia, principalmente dentro do próprio PRD, o Juca é um candidato da Sol. Digo, até que vocês me tragam. Protegido da Sol. Até que vocês me tragam qualquer pessoa que é indicação dela hoje na prefeitura, ou qualquer outra pessoa, liderança ligada a ela, que diga assim, não, ela me pediu para votar no Juca. Aí eu retiro o que eu digo. Porque havia essa discussão, e eu digo, era o contrário, por exemplo, do próprio Roncalinho. Tinha sim, a primeira-dama fez campanha, fez reuniões, reuniu as pessoas dela, levou o Roncalinho, apresentou como vereador dela. Mas da Sol você não se tem sequer uma postagem. Mas espera. Então, assim, hoje... Mas esse Mas a apoio, postagem- ele não é só... O apoio não é só desse da liderança. Tem um apoio de estrutura, vereador. O apoio não precisa estar numa rede social, não. Basta estar no Diário Oficial. Não. Então, assim, o que mais importante. o que eu tinha na administração era praticamente o que todos tinham. O que acontece, até nessa questão do asfalto, que foi o que começou a grande confusão, por que estão tirando da SAD tal e jogando na SAD Sul, foi simplesmente porque a SAD Sul se preparou, se programou. Hoje quem Tinha tem os projetos. Hoje quem tem projeto é a SAD Sul. Olha aí. Quem tem o maior Então não era contrato- só, eram os projetos. Quem Mas tem não, o tem até a maior- história que diz que o doutor Pessoa deixou de assinar uma parte lá na SAD de asfalto para deixar para quando o Juca chegasse.
Não. Teve essa história, não, né? Não, na verdade, o que acontece? deixou de assinar pro pra, Jeová. Que o Jeová foi no final, já no no rompimento. finalzinho. até pra tirar essa questão que a estrutura veio... Que o porque Jeová se zangou. A Sol era amiga do Juca, Que por se quê? zangou, inclusive, porque não teve a assinatura do montante de salário que estava previsto. O que Ou acontece? de salário não, de asfalto. Quem desculpa. fez essa licitação do asfalto na SAAD Sul, eu não era nem superintendente. Não, era Já nem na não. época foi o Jeová. Era. Então, o que tinha feito? O prefeito liberou uma cota X para o asfalto na Zona Sul, uma Y para o asfalto na Zona Sudeste, e aí foi indo. Quando o Jeová saiu, ele tinha executado essa primeira parcela do asfalto. E aí, o que acontece? Como a SAAD Sul tinha um maior contrato, a Leste não tinha contrato, a Norte ainda não tinha contrato, então, no meio da eleição, o prefeito fez assinar um termo de cooperação técnica com as demais SAADs, para que a Sul executasse asfalto na Leste, na Sudeste, na Norte. Ah, porque era o Juca? Não, porque o meu contrato na época era de 80 milhões, enquanto o da Centro era de 16. Você entendeu, né? Não. O que eu estou querendo dizer? Que esse montante de asfalto foi para a Zona Sul porque era a que tinha um maior contrato para executar asfalto. Não foi influência de ninguém. Não. Nem da Sol. E pelo superintendente que estava lá, que tinha uma boa relação com o gabinete, né? A gente sabe que puxa também para esse lado. Certo. Mas de dizer, jogaram-se 80 mas era milhões o porque outro. não tinha onde jogar. Muito Era o Jeová, não era o... Mas, No início, quem fez essa licitação foi o Jeová. mas até eu vereador. tenho uma dúvida. Oi. O montante de 80 milhões, que é um montante relevante para a Prefeitura Municipal, a licitação foi autorizada quando ainda era o Jeová? A licitação foi feita ainda, o Jeová era o superintendente, ele executou ainda os primeiros 12 milhões de asfalto. Então pronto. Então Ah, foi o então. Jeová, não era priorizando Oh, o Juca. O Juca só deu Foi certo. Só deu a sorte de ir pra licitação Zona foi Sul. Eles estão feita. combinados. Que melzinho Não. assim sobrou, né? Eu Que acho que- melzinho sobrou, Então né? eu li Poliana, o tchau agradável. Acho que estão combinados Ele para deu enganar. sorte. O Juca Como deu foi que sorte de ir como pra foi que Zona eles Sul. chegaram aqui? Só pra vocês terem uma ideia. Na hora que eles não sabiam que iam fazer aqui juntos, tá? Eles foram chamados pra Foram vir no mesmo enganados horário. pela Poliana. Aí quando chegaram, se abraçaram, dois filhos da Ana Paula. Aliás, deixa eu fazer, você me deu um gancho. O senhor sabe, vereador, que tem a expressão Nepo Baby. Isso. São filhos de celebridades, de políticos, de pessoas bem-sucedidas nas suas áreas, que aí são colocados ou guindados àquela posição pela influência do pai. O senhor é filho da deputada Ana Paula. O senhor está vereador por causa dela? O senhor se considera um Nepo Baby? Eu acredito que são duas formas de ver essa situação. Eu não tenho como negar que a ajuda da Ana Paula, tanto com toda a base, todo o grupo político que já vem sendo construído há décadas aqui dentro de Teresina, me ajudaram. Se eu fosse sair candidato hoje, Daniel Carvalho sozinho não teria sido eleito. E eu acredito que ninguém aqui em Teresina se elege sem um grupo. Aí, eu aproveitei a construção desse grupo e me coloquei como candidato a vereador de Teresina. Desde a eleição passada. Em 2020 eu fui candidato, perdi a eleição. Então, não é só isso. O fato de eu ser filho da deputada Ana Paula me fortalece, e muito, reconheço isso. Me deu oportunidades de trabalhar dentro da administração pública estadual, da administração pública municipal. Então, abre muitas portas. Mas nunca é só isso. É a mesma coisa você dizer que o filho de um médico que passou na USP, ele é um bom médico porque o pai é médico e deu os caminhos para ele. Não, ele também se esforçou, ele também tem o mérito. Então, eu venho construindo o meu nome aqui dentro de Teresina há vários anos. Já tem mais de 6 anos que eu frequento as bases, vou criando laço, vou trazendo mais gente para dentro desse grupo. Tanto que, na primeira eleição da minha mãe aqui em Teresina, a primeira eleição, na realidade, foi meu tio, Chico Filho. Isso. Eu acredito que nós tivemos perto de 2.000 votos aqui. E a cada eleição, o grupo vem crescendo. Nessa última eleição, onde eu era suplente e ela foi candidata a deputada estadual, chegamos à marca de 8.500 votos aqui dentro de Teresina, já nos colocando como um grupo relevante aqui dentro da cidade e consegui agora chegar a ser um vereador eleito com 7.894 votos, os quais foram muito trabalhados também
Até porque, se fossem todos os votos dela, o deputado não consegue transferir 100%, 100% dos votos. Então, transferência é sonho. complicado. Agora vamos falar já sobre o próximo governo, o governo Silvio Mendes, né? A gente teve agora a formação do secretariado e o PRD não se vê contemplado, por exemplo, com a indicação de Alan Brandão. É porque, se a gente for analisar mesmo, é a indicação do Progressistas. Mas o que a gente sabe é que havia um acordo do PRD com o prefeito eleito, pelo menos é o que circulou nos bastidores, de que 2 pastas iriam para o partido. Teve esse acordo e vocês esperavam, de fato, que o nome do Roncalhinho, por exemplo, fosse indicado lá no secretariado? Assim, acho que pelo que eu participei, não foi bem um acordo. Né? Nós tivemos uma reunião ainda na semana passada, né? Nas vésperas aí desse anúncio do secretariado, e ficou conversado o quê? Que hoje nós somos a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Teresina. Né? Nós temos aí 4 vereadores e aí uns 5 suplentes que tiveram a votação, né, bastante expressiva na cidade. Então, o que a gente poderia, acho que, pleitear naquele momento? Tem um peso, né, e uma medida. Por quê? Por exemplo, teve candidatos ali que não teve de forma nenhuma com o Silvio. Então, não tinha o que a gente exigir. Mas eu digo, em nível de administração e de bancada, de base, o PRD é importante para os próximos 4 anos de administração. Né? Então, nós conversamos que poderia ser 2 pastas, não tratamos nomes, né? Ficou de que a pasta que fosse decidida pelo o próximo prefeito, nós iríamos sentar e ver qual dos nomes encaixaria-se melhor naquela pasta. Então, hoje, o nome do Alan é um nome que é muito próximo também ao Dr. Silvio, né? Inclusive, hoje, numa reunião que nós tivemos, ele teve lembrando que ele foi um dos coordenadores da campanha Sim. do Silvio em governo de 2020, né? E eu também votei no próprio Silvio, para governador. 22. E aí, em 22, né? E aí, o que acontece? O nome do Alan era o preferido, né, entre o grupo, tanto do PRD quanto do Silvio. Só que nós acreditávamos também em uma segunda pasta, que não tinha sido ainda definido. Então quem vocês é que estão contemplados com o Alan? Então hoje o PRD está contemplado Da com... sua pasta está contemplado, porque o Roncalhinho fez bem Que isso. não está. Não. Agora sim, temos que ver também, porque hoje quando você entrega uma pasta para um partido com 4 vereadores e aí esses outros suplentes que também foram importantes no processo, eu acho que não tem como você dizer que está contemplado, né? É um partido, uma bancada grande, né? Enquanto você pega outros ali que não tiveram essa expressividade, mas tiveram ali na linha de Quem frente. é que estava na campanha do PRD com o Dr. Silvio? Conta. Quem é que estava? Só o Roncalhinho? Conta. Não, eu não sei, eu só posso falar Não, por o mim. Roncalhinho Nessa tava. questão. Gente, O Roncalhinho Não, eu não tava. acredito. Até porque já passou, mas a eu gente tava quer focado saber. 100% na minha campanha, então Tá eu não bom, ia vai. ver Não, o quem Roncalhinho era tava. o A, o B, né? Mas O Bruno- assim... O Alan tava. É. Não, eu não sei. Ó, eu falei Bruno, ele fez assim. Não. O Bruno. Ó, esses três não se elegeu, acredito né? todos ali, né? A gente, por mais que não houve esse casamento, O né, como Valdemir. já disse, não teve por ambos os candidatos. Eu acho que nenhum candidato aí casou seus votos Aham. com os seus prefeitos. A gente acreditou. Opa, presta, vereador que você tá dizendo só aí, pode, velho. aí Não, Se é for demais. buscar esse casamento aí, Apoliana. A gente encontra Vai ter vários. É casamento encontro. comunitário, meu filho, isso aí. Esse aí. Não, eu casamento não comunitário. acredito. Eu acho que tanto do lado do Não, do governo Roncalhinho. quanto do Não, lado mas não, do... veja bem, eu Não. não estou dizendo que o casamento se deu por vontade do vereador, do candidato. Por ordem do candidato. Mas que aconteceu, não é assim? Eu não teve gente- tenho propriedade Não pra teve tratar gente disso. sua que votou nele? Sim, com certeza tem Então é isso. Teve também gente lá do Roncalhinho, do Bruno, Vilarinho Pode e não do ter sido- Alan. O Alan tava faz tempo, gente, pelo amor de Deus, né? Tô sabendo agora. Faz tempo. O- E o MDB? O MDB está fora? Vai apoiar? Como é o MDB aí, Silvio Mendes? Não, eu acredito que ainda não ocorreu uma conversa de bancada do MDB com o Silvio. Até eu perguntei eu perguntei para o vice-governador, Temístocles. E o MDB, gestão Silvio, ele disse, a bancada. Quem resolve é o partido aí, não. A decisão é dos vereadores da bancada. Pois é, eu acredito que ocorra durante esses próximos 4 anos uma aproximação com a gestão, principalmente nas pautas prioritárias
para a prefeitura, para que a gente possa fazer com que a prefeitura volte a funcionar da melhor forma possível. Temos também um grupo de suplentes que precisa também ser escutado, mas eu acredito que hoje a bancada do MDB não se propõe a dificultar a gestão do Silvio Mendes. Nós queremos poder ajudar, fazer com que a cidade... É aquele protocolo. O que for bom para Teresina, a gente vota. O que não for, a gente vai criticar. Exato, vai ser uma... Cada votação é uma coisa, a gente analisa. Tem que haver a discussão, tem que haver a conversa. Na realidade, não fomos convocados para conversar sobre nenhuma pasta da administração pública. Era isso que a gente queria chegar. Se não fomos convidados a conversar sobre isso, não somos base. A base está dentro das conversas. Não fomos, pelo menos, aí é onde eu digo, posso falar por mim. Não conversei com todos os outros. Eu acredito que Luci e Zé Neto também não foram convidados a indicar nada na gestão. Eu me lembrei, vocês são novinhos, os três aqui, na política. Aí eu perguntei uma vez para um deputado, e aí, meu filho, sobre isso aí eu não fui ouvido nem cheirado. Então não vou dar opinião. Eu não fui ouvido nem... Então é isso, não fomos ouvidos nem cheirados sobre participar nem nada. Então não... ele lá, nós aqui, não, ok. Então nós pretendemos ajudar, mas não é base. E sempre há na política, né, vereador, aquela história dos 6 meses, né? Sim. Prefeito, eu vejo assim, ele tem 6 meses, primeiro de lua de mel com a população, 6 meses para dizer o que ele veio, o que ele... E aí sim, os vereadores, a população vai se posicionando, se está indo bem ou não. E aí quem não está gostando vai para a oposição, mas normalmente é isso. Eu já tinha escutado de 100 dias, mas eu acredito que 6 meses... Mas de 100 para 120, por causa de 20... A gente espera um pouquinho. Não, mas não é 180. Agora é justo. 6 meses é mais. É bem mais, é verdade. A Poliana, ela tá... Olha, a Poliana, não, mas tu viu que ele disse aqui que não vai aguardar 6 meses, não. São 100 dias. Não, ele é apressado, na mesmo assim. Que são mais jovens. Mais jovens são mais... Não, eu acredito que eu já tinha... É tipo a senhora sub-20... 2 sub-30. Não, eu sou sub-40. Eu já tinha escutado dos 100 dias, mas se for necessário os 6 meses para a gestão se recompor, a gente espera. Não tem problema, não é verdade? Tem problema. Agora e até porque vocês todos... E agora aqui está falando alguém que é jornalista, mas acima de tudo, inclusive já disputei a prefeitura de Teresina. Adoro Teresina, nasci aqui, vou morrer aqui. Melhor lugar do mundo para a gente morar. A responsabilidade de vocês é igual a do prefeito. Assim como o prefeito foi votado pelo povo para gerir, vocês também foram a cobrança por esse mesmo eleitor. Então, vocês têm que trabalhar juntos, enfim. Com certeza. A cobrança é a mesma, né? Não diferencia para A ou para B. A cobrança tem que apresentar da melhoria é a mesma. Os resultados. Fala, Poliana. O senhor que estava lá dentro da gestão, né? Inclusive a proximidade com a Sol, que era chefe de gabinete, eu não entendi qual é o cargo da Sol. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete, né? O prefeito eleito vai ter muita dificuldade para organizar a casa? Não, seja sincero. Eu não tenho essa propriedade, acho que para falar das outras pastas, né? Porque eu não tinha essa participação na saúde, na educação. Então, mas você fazia parte da administração. Faria, mas ali na minha pasta. Né? Então, eu estava focado em entregar resultados na SAAD Sul. Né? E foi o que a gente fez. Então, por isso eu acredito que hoje, se chega na SAAD Sul, não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Né? A dificuldade é procurar agora investimentos para que sejam feitas novas obras. Mas em falar dessas demais pastas, como saúde, como educação, a gente vê como é que está a situação, né? Porque eu acompanho de perto. E como é que o senhor vê? Né? Então, hoje eu até falei, me perguntaram em relação a erros e acertos do prefeito Doutor Pessoa, eu digo, toda gestão tem seus erros e tem os seus acertos. Então, dizer que a gestão errou 100%, não. Principalmente na questão da mobilidade, da acessibilidade, não se teve outro prefeito que mais aplicou asfalto na cidade de Teresina como o Doutor Pessoa. Qual foi o principal erro do prefeito? A questão o senhor que passou lá dentro da gestão até sair para disputar a eleição. Eu acredito e vejo, e todos nós vemos o quê? Eu acho que essa troca de secretariado desenfreado,
né? De troca um secretário, daqui a 2 meses é outro, daqui a 3 meses é outro. Isso dificulta, porque eu fui gestor. Quando você sai da SAAD e outra assume, quando você volta, ela já não é a mesma coisa. Então, tinha outros planos, outras prioridades naquela pasta pelo antigo gestor. Então, eu tenho que me adaptar novamente, trazer minhas ideias, meus projetos, da população, o que é que me pediram, para poder botar em prática. Então, assim, isso dificulta. Então, eu acredito que hoje a área da saúde, ela errou aí muito, né? Inclusive, se fosse o próprio doutor Ítalo desde o início, eu acho que ela não estaria nessa situação, né? Porque o doutor Ítalo é uma pessoa muito competente, controlada, e hoje eu vejo que teve esse erro muito grande na saúde, né? Eu moro do lado de uma UBS, então eu sei o que é que está acontecendo. E a família? Todo mundo muita gente já passou por entrevista, seja aqui, lá na Câmara, fala sobre a família, né? A proximidade da família, a participação. Você vê que teve alguma interferência? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, eu fui administrador, eu sempre escutava ali um técnico, né, alguém da minha equipe, mas o prefeito, ele tinha, assim, uma influência, escutava muito a família, até hoje. Né? Para o bem ou para o mal? Então, aí cabia a ele a distinguir o que é que era o certo, o que é que fazia e o que não fazia. Bem, aqui no Brasil, não é só Teresina, não é só Piauí, é no Brasil. Aliás, o mundo está muito assim hoje, nos países democráticos, claro. A gente vive um looping eleitoral. Terminou a eleição, tal. Agora, na Alemanha, estão querendo derrubar o primeiro-ministro. Na França, houve antecipação de eleição. Os Estados Unidos já vive o tempo todo com polarização eleitoral. E aqui, a gente terminou uma, já começa a estadual. O senhor já está posicionado para 2026, vereador? Governador Rafael Fonteles e deputada estadual Ana Paula. E federal? Federal é uma decisão de grupo, as coisas estão bem encaminhadas, mas eu sempre esperarei aí a decisão da minha deputada estadual. Quanto a essa eleição de 2026, eu respeito muito o grupo. O que você anda disputando de fusão cruzada? Desculpa, Amadeu. Oi? Fusão cruzada, o que você anda disputando aí? Vai ficar? Vai manter? Vai ter. Eu acredito que isso seja também um reflexo da majoritária. O que eu acredito que está amarrado na majoritária. Quando decidir a majoritária, composição. aí que se Aí define a exato. fusão cruzada. Mas já está definida a majoritária, vai ser Marcelo e Júlio. Vai ser Marcelo e Júlio, pois se for Marcelo e Tem Júlio, fusão cruzada. eu acredito que tenha fusão cruzada. Tem a fusão cruzada. Agora o senhor falou, né? E aí vai junto o grupo todo, de Lula a Ana Paula. Você está junto nesse grupo. Sim, eu sempre me considerei da centro-esquerda e me manterei assim, acreditando na democracia. E vou seguir aí com Lula, vou seguir com Rafael, vou seguir com nossa base nesse grupo. E já tá direto aqui para ele, já virei. Já virei a bateria. Pergunta para ele. Fala, vereador. Bom, em relação a essa eleição estadual, né, como disse o próprio Daniel, eu acho que toda decisão que a gente deve tomar, deve escutar também um pouco o grupo. Né? Em relação, até foi postada uma foto, né, como eu mesmo cheguei e brinquei, eu tenho uma relação, um carinho especial muito grande pela deputada Ana Paula. A gente tem uma amizade aí, fora política. O senhor já disse, 2 filhos da Ana Paula. Então, assim, para estadual, o senhor já declarou. A gente quer saber federal agora, vai. Não tenho nenhum tipo ainda tenho conversas. Em relação ao Franzé, nós tivemos uma primeira conversa, mas até agora não houve. Mas não amarrou o preto no branco, não bateu o martelo e virou a ponta. O governador também a gente ainda vai sentar e conversar. Olha aí. Né? Nessa questão também da Senado, 2 senadores. Tem menos um, tá certo? Pelo menos um. Ciro. Qual? Eu digo o da base do governo, né? Mas o segundo voto eu posso, assim, votar no Ciro Nogueira, né? Tem Marcelo e Ciro. Muito grande com Marcelo eles. e Ciro. Pode ser, né? Ainda vamos... Não, o senhor não disse que estava certo com o da base, é o Marcelo? E nós vamos ainda conversar, mas tem uma tendência que seja o Marcelo. Então, Marcelo e Ciro. E a gente tem uma proximidade também. Não é isso? Marcelo e Ciro. Pode ser. E o presidente? O presidente a gente precisa saber ainda quem são os candidatos. Gente! Mas teria alguma chance de você votar Lula e o outro. Sim. Pode votar em alguém da direita, né? Pode votar no Marçal. Não, é muito radical. Teria que ser alguém mais Tem Bolsonaro. Tem que ser alguém ali meio... Fala, vereador. O vereador fica a palavra. Eu acho que isso atrapalha. Um Tarcísio da vida. Mas aqui temos um exemplo categórico do que é.
a dificuldade de transferência de voto para o majoritário. Nosso amigo está na base. Provavelmente a base vai seguir toda uma base de um lado e o presidente posso votar no da direita sem nenhum problema. Então, exatamente. Não, mas eu acho que o candidato dele vai ser anti-Lula. Não é que seja anti-Lula. Não quer votar no Lula. Você quer uma coisa mais Tarcísio, né? Exatamente. Eu sou um... Ele tá esperando um Tarcísio, né? Aí... Se for um Tarcísio, aí nós Se for com Tarcísio. Se for o Marçal. Não, o Marçal é radical. Acho que nada que parte para esse radicalismo... Aí você poderia ir pro André. O Bolsonaro não é? Mas hoje eu não vejo como um bom candidato. Não, então o seu negócio é Tarcísio. Exatamente. Zema, eu acho que um excelente candidato ali, né? seria um Tarcísio, um Caiado. O O Zema eu acho que ainda também tá... É muito... meio termo. Eu tô achando muito... Entendi. A última eleição que eu queria falar era da posicionamento. Câmara. É todo mundo Enzo Samuel, acabou, não vai ter mais Bruno Vilarinho disputando. Isso já foi, né, inclusive definido, né? Teve uma própria conversa do Enzo com o próprio Dr. Silvio, né? Pelo esse consenso, que era o que eu sempre defendia. Eu acho que o consenso é a melhor coisa. Eu acho que não vale nem para um lado e nem para o outro a gente começar o próximo mandato com essa racha dentro da própria Câmara Municipal. Algum de vocês dois está buscando lugar na dificultar. mesa? Não tivemos essa conversa ainda, mas lógico que vamos conversar com o próprio Enzo, né? Pelo próprio partido PRD, eu acho que tem que ser contemplado. E o MDB também, que tem 3, né? Exatamente. O MDB tem 3, somos uma grande bancada. Eu acredito que eu preferiria comissões relevantes para a cidade do que propriamente um espaço mesa na diretora, né? E aí, no caso 3, quem é que vai liderar a bancada de vocês? Já definiram? Não foi definido ainda. Não, ainda não teve essa definição. Eu quero aproveitar, a gente está aqui na reta finalíssima. Vamos para aquele momento mais... aquela coisa... elegante do programa. Que o Amadeu, que o Ari riu de mim, porque eu perguntei se o vereador lia o livro. Você com suas perguntas capciosas. Vamos ver aí quem é que vocês... Claro, a política, eu vi, você desde 12 anos estava dentro, esse aqui com a mãe, nasceu, né, com o tio, nasceu dentro e tal. Então, vivem política, né? Respiram tal, na política. Mas não sendo a política, o que é? Começo com o senhor. Eu gosto muito de esportes, gosto de videogame, gosto de ler. Então... Joga o que no videogame? Eu gosto de jogo de tiro, gosto de RPG. Eu sempre fui meio nerd, assim, gosto de ficar em casa também, tranquilo. Mas eu tenho... Tem o Play 5, então. Tenho. Mas eu tenho praticado muito esporte também. Joga muito online? Jogo pouco. O esporte é o quê? Online. Futebol, tênis? Jogo mais basquete. Futebol nunca fui bom. Eu jogo basquete, malho, faço boxe. Eu sempre gostei de luta. Então, boxe? Chique. Vou afastar aqui um pouco. Chique, boxe. Né? Na Câmara. Boxe, Apoliana. Temos um boxeador na Câmara. Não, ele falou boxe e olhou pra você. Eu senti. Senti. Por isso que eu tô tentando amenizar. Você tá querendo ajeitar aí. E você, vereador? Assim, sempre que eu não tô na política, eu gosto muito de estar entre os amigos. Eu sou uma pessoa que não sou muito de estar em casa. Aí quando é uma série, mas também gosto muito do ramo empresarial, né? A minha família, ela veio dessa questão de supermercado, depósito de construção, a própria construção civil. Eu fiz arquitetura, né, ali o ramo da própria família, que a gente trabalhava com construção civil. Então, eu gosto muito dessa área. Às vezes que eu não estou ali na política, eu estou em algum lugar, um comércio, um supermercado, alguma coisa da família, nessa parte empresarial então entre os amigos. Ou então com os parceiros. Com os parceiros. O negócio dele é só ficar ganhando dinheiro, né? Você viu, né? Tá vendo? O homem é fissurado em ganhar dinheiro. Quando não está na política ganhando dinheiro, ele está no empresariado ganhando dinheiro, tá vendo? Aprenda. É mais cerveja ou bebida quente? Bebida quente. Opa! Apólice. Mas fica com você, né? Já que ele gosta de ir com os passos, entender assim, tem né? que entender. Agora, já é pra ele saber, né? Já pra saber quando for convidado. Sobre time de futebol, a gente já sabe que esse aqui gosta de futebol, frequenta estádio e tudo. E esse aqui não gosta de futebol, já tá claro também. Eu gosto. Não, eu parei de gostar. Vascaíno, não é fanático. Eu parei de gostar depois de bullying com o Vascaíno. Eu tenho um enteado, Maurício, que ele é vascaíno, que é o Samuel Maurício e a Cintiazinha, que são Flamengo e ele é Vasco.
E quando eram pequenininhos, ficava aquela brincadeira um contra o outro, e aí um ficou Flamengo jogando contra o Vasco, era rivalidade grande. Aí um dia desses eu fui visitar lá o Maurício, e o menino dele, aí eu, Maurício, rapaz, e o jogo do Vasco hoje? Ele, hã? O Vasco joga hoje? Então o Vasco tá nessa vibe aí. Mais curioso, eu tinha Vasco parado tá de nessa acompanhar há vibe. muito tempo o Vasco. Quando eu tinha 15 anos, eu era fanático, gostava muito, assistia os jogos. Quando vinha jogar em Teresina aqui, eu ia. Passei muito tempo desligado. Durante a campanha, me aproximei do pessoal da Força Jovem do Vasco, Opa. daqui de Teresina. Comecei Tudo a voltar por a um assistir voto, né? jogo e voltei a acompanhar o Vasco. Já aproximou. Aproximei de novo. Cinema, vamos lá, cinema. A vibe do jogo é o quê de Não. cinema? Eu é ação. 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 Eu tô assistindo Rambo. Shogun agora no... É série? É série, né? é série, mas cinema, eu gosto um pouco de tudo. Às vezes eu gosto até de Cartoon, do Divertidamente 2, achei ótimo. Olha, mas, divertidamente. mas eu gosto também, gostei do Insuspeito. Coringa 1. Eu gosto de... Coringa. Eu gosto muito de séries relacionadas Coringa é à distópico, saúde, Apoliano. Agora mesmo eu tô assistindo Resident. Residente, medicina. aí ele gosta de um Grey's Anatomy da Exatamente. vida, né? Música, mais- música. Hoje eu tô curtindo um pagodezinho, bem tranquilo. Pagode. Uma Eu coisa. sou eclético, meu Deus. Tudo que você botar, inclusive a minha turma, meus amigos, dizem assim, não deixa ele botar, não. Vai botar a música Ai, de que velho. nem eu. É Amado Batista. É quando eu vou pra casa. Reginaldo É quando eu vou Rossi. pra casa do Amadeu, ele nunca me dá o controle. Aí do nada eu pra boto um escolher a pagode, aí ele disse, eita que esse aqui, toma. Apoliana. Ó, quando eu vou pra casa do Amadeu, ele não deixa eu pegar o controle. Hoje tá igual eu, pô. Porque ele Me sabe que eu vou solidarizo botar no com você. aleatório. Eu sou do mesmo jeito. Isso é um fato, é verdade. Ele sabe que eu vou botar Não, mas no não sou eu, aleatório. são as pessoas que estão lá que a proíbem, não sou eu. E para fechar aqui, na mesa, é só comer ou dá para preparar alguma coisa na cozinha? Sim, eu arrisco. Opa! Faço ali uns pratos. Opa! Eu gosto de... Vem quando tá sem fazer nada, eu gosto de estar na cozinha fazendo ali alguma coisa. Por Um exemplo, ovo frito? Um estrogonofezinho, uma tilápiazinho. Não, tilápia. Daniel. Não, eu só sento pra comer. Que é o melhor. mas vem cá, Me A chama. deputada trabalho. cozinha muito? Ela gosta, ela cozinha bem. Qual é o A prato preferido que esposa. sua mãe faz? na esposa. A esposa tá pra A também, né? esposa, Né? minha esposa, ela cozinha, faz muito doce. Ela tem até uma loja de doce, então ela Oh. trabalha muito com doce, Mas assim. pra mim, Faz a gosto- propaganda logo, aproveita. É, pode estar liberado. Se É, mandar pra mim, pode. pronto, a gente vamos Você mandar vai depois gostar. do Jogo do Poder. Ela faz bomba, faz Ah, mas- doce, a Candy, Tá chamando tem a a Poliana. galera. É a que se você foi deixar pro governador? É, exatamente, ah, a ele foi deixar, Candy. ele foi levar, Foi levar uma bomba. recebidos pro governador. Pois uma aí, bomba. chamou a Poliana. Bomba, doce. Pode mandar. É, pode chamar. Aí Pois manda, é. embrulha que a casa recebe. Aham. Pronto, eu Pois vou é. mandar depois. E é isso, né, doutor? É isso. Eu gostei, vou render vários cortes. É porque a- Ela que problema viu é esse, eu não vi cortes. esses cortes. Aquela parte assim do senhor contando a história do Jeová, vou fazer bem direitinho Eu não assim, ó. sei. bem Deixa essa parte arrumadinho. desses cortes, desse Eu episódio não com o sei, Amadeu. eu achei os vereadores tão tranquilos, tão... e a senhora enxergou coisas que eu não vi aqui. Ave Maria, teu papel também Não é aí, ó. possível. Vereador, O muito papel dele cheio de obrigado. Eu que agradeço. anotação. Muito obrigado pela observei. presença. Boa sorte, boa sorte. Muito obrigado, mandato. prazerzão. Da mesma forma, vereador. Obrigado, Amadeu. Estamos à disposição, principalmente para trazer aí né, os nossos projetos que vamos ter aí para nossa cidade. Amadeu, Isso posso aí. lembrar o povo de curtir o canal? O serviço Seguir. é com a senhora. Ó, vai aí, ó, vamos lá. Tu vai seguir o @podmeio no Instagram, que é onde vão ter os cortes aqui desse episódio. Você vê os cortes antes de ir ao ar. E lá no YouTube do Podmeio vai entrar a íntegra desse episódio na próxima segunda-feira. Toda segunda-feira tem, né? Toda segunda-feira tem a íntegra do episódio, se você tá vendo pela TV. Se você tá aqui no YouTube, quer também ver na TV, é toda segunda-feira, às 23h30, na nossa TV Meio. Então fica ligadinho, curte aí, ó, aqui embaixo, deixa o seu joinha. Se inscreve neste bendito, maravilhoso canal, se você tá aqui comigo no YouTube. E é isso. É isso. Obrigado, Apólice. Até outra. Obrigado pela audiência.